representantes da Argentina, do Chile, Uruguai, Colômbia, pessoas que trabalham com isso. Então, a área de gestão de risco de desastre ela é bem avançada, tem a pesquisa acadêmica bastante avançada também, inclusive a Universidade Federal tem um grupo que trabalha com isso, né? Eles já promoveram eventos aqui, a gente participou desses eventos, e ela tem muito que ensinar para quem vai trabalhar em planação de gestão de risco de gestão. Um desses ensinamentos é basicamente o processo de elaboração de plano de contingência. Então, o plano de contingência você não vai elaborar para cada coisa, mas há certas atividades que merecem, dentro de uma universidade, como a Universidade Federal, do tamanho que ela é, certamente existe pelo menos um ou dois, três processos que vão merecer plano de contingência. Então, a gente vai também tocar um pouco nesse assunto. Mas, de forma nenhuma, em uma hora a gente vai conseguir esgotar essas questões. De forma que eu vou falar mais, assim, de forma mais ilustrativa, muito mais para sensibilizar do que para propriamente explicar como funciona. Eu participei já de cursos de elaboração de plano de contingência, feitos pelo Ministério da Integração Nacional, por conta desses desastres, né, que ocorreram no Brasil. E aí houve a implantação de uma política nacional de defesa civil, e a defesa civil, basicamente, na maioria dos estados é comandada pelos militares. Então, o plano de contingência, geralmente, ele vai estar ligado às atividades das unidades de defesa civil. E, usualmente, aqui, pelo menos, são militares que fazem esse trabalho, porque são eles que fazem o socorro, isso é a primeira linha, né, de socorro da população. Então, eles têm bastante experiência nisso. Essa elaboração desses planos de contingência tem muito a ensinar para a gente. E a lógica é a mesma, a lógica de gestão de risco. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo nessa hora que a gente tem agora pela frente. Pode passar. Então, só dar um controle daqui, né? Bem, qual o objetivo da gestão de risco? Não é só revendo, né, aquilo que já foi falado, mas com outros termos. Permitir o tratamento adequado de eventos, riscos e oportunidades. Aí vocês lembram, né, da palestrante que ela falou que metodologia COSO não trata oportunidades, mas não necessariamente você vai usar um framework de ABC. Você pode também pensar, eu citaria no caso da Universidade Federal, a gestão de inovação. Então, vocês têm a antiga diretoria de inovação e empreendedorismo, né, hoje eu acho positiva. Então, essa área de gestão tem que estar com os olhos abertos para também as oportunidades. E não só isso, a gente estava conversando agora sobre o apetite ao risco, né, que vocês estabeleceram. A universidade está nessa fase piloto, está estabelecendo um apetite ao risco de resposta apenas a partir do nível médio, né? Aliás, vai ter resposta para quase tudo, exceto para o baixo risco, né? Só que, aí eu me pergunto, será que na gestão de risco, de inovação e empreendedorismo, esse apetite seria adequado? Ou será que a universidade deveria correr mais risco? Certamente ela vai ter que correr mais risco, senão ela não vai inovar. Então a gente vê que a ideia, né, do apetite a risco ela vai precisar ser estabelecida para cada tipo de atividade. E a atividade de inovação, certamente ela vai, se você vai, por exemplo, digamos que uma parte do orçamento vai ser destinado a projetos de inovação. Então você tem que prever aí um apetite ao risco maior, a possibilidade de você estar disposto a perder daquele projeto não ter êxito, mas é assim que funciona com inovação. Esse é um dos aspectos, né, que a gente, eu percebo no caso da universidade que, eventualmente, as oportunidades também têm que ser consideradas. Correr mais risco para ter mais oportunidade de geração de conhecimento e, enfim, sair daquele conhecimento formal e limitado da gestão propriamente dita. Então, esse tratamento adequado dos eventos se forma melhorar a capacidade de construir valor. Construir valor é essencial, essa visão de construir valor. Hoje a gente está acompanhando a indignação da sociedade cada vez maior. Por exemplo,
o caso mais recente, aumento do teto do Poder Judiciário. Aí vem as notícias de que na Europa, por exemplo, os ministros da Corte Suprema não possuem motorista, não possuem carro particular, andam de ônibus, enfim, gastam 4 vezes mais do que aqui no Brasil. E, muito provavelmente, vão ter uma justiça mais resolutiva do que a nossa justiça, uma justiça mais rápida, né? Diz que quando a justiça tarda, ela falha, né? A justiça, quantas pessoas que o processo dela só vai ser julgado, um determinado benefício, depois que a pessoa já envelheceu e já morreu. Então, a sociedade cada vez exige mais essa questão de construir valor. No âmbito da universidade, a gente ouve falar, por exemplo, do curso de formação do ensino superior. A gente já fez esse trabalho de auditoria dentro da Universidade Federal, em que a gente abordava a questão dos custos. Não que você possa tratar toda e qualquer situação como uma só. Não. Mas não é porque nós não podemos tratar toda e qualquer situação como uma só, que a gente vai deixar de usar, por exemplo, indicadores. Não como um fator decisivo, mas como um fator a ser considerado no processo decisório. Vocês têm cursos na Universidade Federal, na área de ciência e informação, que são cursos que têm baixo custo por aluno e tem excelência acadêmica. Inclusive na pós-graduação, eu sei que o máximo, eu sei que os 6 JHs das pós-graduações. Aí você diz, não, mas determinado curso tem peculiaridades, mas aí a gente vai pegar cursos análogos àquele curso que tem excelência e baixo custo e que custam mais e não tem a mesma excelência. Então são circunstâncias que você pode usar, pelo menos, já que o ambiente acadêmico é um ambiente de instigar, de questionar, e se perguntar, será que se justifica eu ter, por exemplo, um curso determinado, com excelência e baixo custo, e o outro que tem alto custo e não tem a mesma excelência, todos os demais fatores aparentemente sendo análogos? Então isso daí já é uma ferramenta que pode ser usada em termos de melhoria do processo e que isso vai certamente ajudar a construir valor no âmbito da universidade. Então, essa importância de trazer a visão de fora, isso que eu concluí, a importância não só da visão de fora, mas da área administrativa. Né? Vocês foram pegar uma pessoa da ponta da área administrativa. Eu usaria dizer como é que alguém também de fora. Né? Por exemplo, de fora que eu digo é que não tem um vínculo empregatício na instituição dos estudantes, determinadas circunstâncias, por exemplo, as políticas da assistência estudantil, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, se der tempo, sobre o trabalho na parte de assistência estudantil, melhoria do processo. Por que não ouvir os estudantes? Na melhoria dos processos. Né? Na hora de construir valor, na hora de implementar as políticas públicas no âmbito da Universidade Federal, ou das outras ilhas. Então, as partes interessadas têm muito a contribuir, né, a sociedade nesse processo de implantação da gestão de risco. E aí vem a questão de importância de palavras como efetividade, eficácia e eficiência, que parecem palavras, termos excessivamente burocráticos ou técnicos, mas que na hora que a gente está fazendo processo de implantação de gestão de risco, pretendendo construir valor para a sociedade, a gente tem que levar em conta essas palavras, entender o que elas significam. Cada um que vai participar do processo de implantação da gestão de risco, ou seja, aquela primeira linha de defesa, ela tem que entender esses conceitos, entender realmente para que ela possa efetivamente contribuir. E aí eu usei o 4º termo, que não está escrito. Você tem eficácia, eficiência, efetividade, mas também economicidade. E mais outras palavras, como por exemplo equidade. Então são termos, mas que refletem também valores. E é importante que a gente entenda isso e leve isso em consideração dentro desse processo. Então, dito isso, vamos adiante. Então, quando a gente vai fazer o trabalho de auditoria, vem a visão do controle.
uma das coisas que a gente está interessado em conhecer na instituição é qual o grau de maturidade da gestão de risco. É o grau que a organização se encontra em relação a essa abordagem. Se vocês fizerem, existe um sistema que a gente utiliza, quando nós fazemos recomendações às instituições, inclusive a Universidade Federal, nós temos um sistema de informação que estão cadastradas as recomendações que foram feitas para o órgão. Então, lá todas as recomendações, a gente está gerenciando ela, o tempo todo conversando com os gestores da UFPE sobre a implementação dessas recomendações. Então, dentro desse processo, se você for fazer uma busca, você vai encontrar a palavra risco lá, ou na recomendação, no texto dos fatos, né, que foram geradores daquelas recomendações de melhorias para a instituição. Então, não é a questão de imobismo, questão de risco. A gente já usa o termo risco de tempos anteriores, né, a própria implantação da gestão de risco na administração pública. Eu posso citar vários exemplos, né, em que a gente fala do risco. Por exemplo, se tem propriedade intelectual. Então, um dos trabalhos que a gente fez na Universidade de Propriedade Intelectual, a gente questionava a instituição sobre o risco de haver um projeto de fomento com potencial de gerar propriedade intelectual que estivesse eventualmente passando despercebido. Então, ele tem o potencial de gerar conhecimento, de gerar, inclusive, eventualmente patentes, e às vezes a universidade tinha condições de participar daquela propriedade intelectual, usufruir dessa propriedade, quer filantropicamente, quer com fins econômicos, e, no entanto, se ela não tiver uma estrutura de governança preocupada com esses fatores, essa situação vai passar despercebida. Então, a gente alertou na época a instituição sobre esse risco. E aí, consequentemente, a necessidade de implantar controles para que isso fosse mitigado. Esse risco de quê? De se perder a oportunidade de geração de propriedade intelectual. Então, tem outras circunstâncias, né, que a gente fala sobre gerenciamento de risco. Outro risco importante, esse é um relatório nosso de 2012, bem antes dessas normas que já foram mencionadas aqui. A implantação da gestão de risco é recente. Temos uma recomendação para cá de 2012 que diz respeito ao conhecimento, ao patrimônio intelectual da instituição. A partir de quê? A partir de um relatório que é apresentado ao Tribunal de Contas da União pelos gestores da UFPE. Todo ano, lá a universidade tem a obrigação de apresentar aquele relatório. Então, nesse relatório, a gente chamava a atenção do seguinte: olha, vocês vão ter uma renovação acentuada de pessoal administrativo e docente, e se não partir na frente no planejamento dessa renovação, pode ser que daqui a 1 ou 2 ou 3 anos, quando você precise renovar esse pessoal, você não vai encontrar o cenário político e econômico adequado para fazer essa renovação. Então tem que sair da frente. A mesma coisa com recurso de tecnologia de informação e comunicação. Você tem que pensar adiante, agir antecipadamente, pensando adiante para agir antecipadamente. Porque daqui para frente, quem sabe, né? Como vão ficar os recursos que vão vir para as instituições públicas. Não temos dúvida que vamos viver época de contingenciamento. Por quê? Porque o endividamento público chegou ao vital no Brasil e vai obrigar, mais cedo ou mais tarde, a gente a adotar determinadas medidas. Então, a gestão de risco vai ajudar você a viver melhor essas contingências. Aí é uma situação que você poderia ter um plano de contingência que eu mencionei no início. Então, se os princípios, estruturas e processos de gestão de risco existem e estão integrados, são perguntas que a gente faz desde o início, quando começa a trabalhar com a instituição. Bem, esse grau pode variar desde a ausência completa, como vocês ouviram, né, nos outros palestrantes. Tem instituições que ainda nem sabem o que é gerenciamento de risco. E já tem a Universidade Federal que já fez até o piloto. Está em uma fase inicial ainda de implantação da gestão, mas já adotou várias medidas, principalmente no âmbito da estratégia da gestão de risco, que é um ponto importante e essencial. E a finalidade dessa avaliação é obter essa visão geral de quanto a
Aí vem a importância, o quanto os conselhos superiores, a estrutura decisória da universidade tem uma participação importantíssima dos conselhos superiores, em particular, nesse caso, o Conselho de Administração, e os órgãos executivos, reitor e pró-reitorias. Qual o grau de envolvimento desse grau da hierarquia da universidade, não só está consciente, mas como eles estão efetivamente envolvidos e comprometidos com esse processo. Porque se isso não acontecer, as coisas não vão caminhar. Aí vem a questão da estratégia da implantação da CGU. Dentro, né, de um órgão como a universidade, eu não vejo como as coisas poderiam prosperar se a implantação da gestão de risco for depender exclusivamente da diretoria de controladoria. A mesma coisa na CGU, só que na UFR é muito pior, muito mais difícil, né, em função da própria estrutura da instituição. Então, a CGU, ela formou multiplicadores. É essencial formar multiplicadores. Essencial. Esses multiplicadores, logicamente, vocês vão elaborar um projeto de capacitação, definir quais são os temas prioritários, e essas pessoas precisam conhecer melhor do que as outras quais são os principais conceitos, né, do processo de gestão de risco, as etapas do processo, os conceitos, os princípios, as diretrizes e tudo mais. E esses multiplicadores, eles atuam como facilitadores em oficinas. Então, por exemplo, né, o pessoal está dizendo que não pretende implantar atualmente nos centros, primeiro na parte mais de pró-reitorias. Só que na universidade tem que chegar, muita coisa acontece, das atividades expressivas da instituição acontecem nos centros. As atividades finalistas, o ensino, a pesquisa, a extensão não ocorrem nas pró-reitorias, ocorrem nos centros acadêmicos. Então, vai ter que chegar lá. Como é que você vai fazer isso? Então, a gente está usando multiplicadores, formando multiplicadores, fazendo esse processo andar através do envolvimento de várias pessoas. Não dá, ninguém vai conseguir trocar isso sozinho, muito menos normalmente a diretoria. Tá? Então, observe que tudo que eu vou falar aí são os tópicos que fazem parte da formação desses multiplicadores e os facilitadores, porque um multiplicador ele vai participar nas diversas etapas do processo de implantação de gestão em diversas atividades. Ocorrem momentos distintos, e lá eles atuam como facilitadores. Então, eles são não só multiplicadores, mas atuam como facilitadores nas atividades. E aí vem as etapas, né, desse processo, desde a capacitação até a implantação. A apresentação, na parte geral, né, dos objetivos, os pilares, quais são os pilares, aquela teoria que você já viu de manhã, históricos e fundamentos, por exemplo, né, a evolução dos frameworks, GOSO, ISO 31000, os processos, o que é processo, gestão do processo, instância, qual a diferença entre processo e instância do processo. As pessoas têm que estar familiarizadas com esses conceitos. Tem que estar familiarizada. Porque não adianta você pensar em gestão de risco se a instituição nem faz planejamento estratégico, se ela nem conhece os seus processos. Quem já tem processo mapeado, eu sei que aqui tem processos já mapeados. Vez por outra, quando a gente faz uma auditoria na Universidade Federal, a gente recebe na documentação o mapeamento daquele processo todinho, mas certamente tem áreas que têm processos que ainda não foram mapeados. Então, isso precisa andar concomitantemente. A metodologia, como é a metodologia de gestão de risco, né, tem etapas bem definidas, você vai precisar dominar conceitos, a gente vai falar brevemente sobre eles. A seleção do processo, né, que foi discutido aqui, o caminho, acho que é o que vocês estão seguindo, a CGU está fazendo a mesma coisa, escolhendo processos considerados estratégicos. Então, você tem aqueles três níveis, né, de gestão: a gestão estratégica, a gestão tática e a gestão operacional. O pessoal chama de chão de fábrica, né? Então, os processos estratégicos, eles vão merecer maior atenção, vão ser priorizados nesse processo, não só de implantação da gestão de risco, mas na própria ferramenta que você vai utilizar.
Aí vem o primeiro conselho: simplifiquem, simplifiquem. Então vocês viram lá aquela matriz, a gente vai mostrar de novo a matriz, mas tem várias formas de fazer a matriz, desde usando análises com ponderação de valores e matrizes, até simplesmente, não, aqui o risco é 1, 2 ou 3, baixo, médio ou alto. Se for o caso, simplifiquem. Logicamente que nos processos estratégicos você vai utilizar as ferramentas mais sofisticadas, né? Vocês mencionaram, por exemplo, uma ferramenta que é quase uma BNW, né? A BWM. É uma ferramenta que certamente nem todo mundo talvez vá conseguir fazer a mesma coisa, né? Passar por esse mesmo processo em todos os setores da instituição. Mas nos setores estratégicos, certamente vocês podem usar as ferramentas analíticas mais que não só exigem que tenha alguém apto a operar o sistema de informação e que entenda também, porque tem ferramentas que são caixa preta. São caixa preta para quem não entende. Você acha que está fazendo a coisa certa, por exemplo, software estatístico. E aí aquela ferramenta não se aplica a qualquer situação. Ela tem uma série de restrições. Né? E se você não conhece os fundamentos teóricos da ferramenta, você pode cometer erros. Então, às vezes, é melhor simplificar. Né? O entendimento do contexto é o que a gente sempre faz nos trabalhos da auditoria, inclusive conhecer quem são as pessoas que estão relacionadas aos processos, como é que funcionam os processos, qual a importância desse processo no âmbito da gestão do órgão. E aí eu vou extrapolar também no âmbito das políticas públicas. Eu citei o caso do programa de assistência estudantil. Então você vai implantar a gestão de risco no âmbito de uma estrutura administrativa. Mas você tem que ver que estão sendo operadas políticas nessas estruturas.